Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos, portanto, e a igreja ela se veste de vermelho justamente para indicar a nós que alguém derramou o sangue por conta da sua fé, ou seja, alguém deu a sua vida por nosso Senhor. E é justamente que hoje nós celebramos que uma família inteira deu e testemunhou a Deus o seu amor com sua fé e, portanto, eles morreram na graça de nosso Senhor. Quando nós olhamos para essas pessoas que deram a vida por Jesus, nós devemos pensar em primeiro lugar que eram pessoas muito firmes por conta da sua fé. Elas também, é claro, tinham vacilações durante alguma etapa da sua vida, mas no momento decisivo da sua história, no qual chegou o momento da sua morte, uma morte que na maioria das vezes os mártires sofreram duríssimas dores, mas eles receberam de Deus a graça de testemunhar, portanto, com o seu sangue e dar a sua vida por nosso Senhor. Quando nós olhamos, portanto, para essas grandes pessoas, os santos mártires que deram a sua vida por Jesus, se a gente olhar para a nossa vida, para a nossa fé cristã, para o nosso caminhar na igreja, a gente deveria muitas das vezes ter um pouco de vergonha, porque justamente nós nos queixamos muitas vezes, seja por contrariedade, seja por conta, muitas das vezes por causa de sentimentos, por causa de pessoas, e a gente vai esfriando a nossa fé. E os santos mártires, justamente, eles dão para nós essa força para cada vez mais testemunhar a fé em Jesus. Eles, diante de todas as dificuldades, das dores, e propriamente falando da sua morte, do perigo iminente da sua morte, eles testemunharam valentemente e deram a sua vida a Jesus. Alguns, é claro, por conta da sua fraqueza, muitas das vezes foram infelizes diante deste momento e renegaram a fé em Jesus, mas nós celebramos, portanto, hoje os irmãos que deram a sua vida por causa do nome de nosso Senhor. Algumas mulheres, portanto, que estavam ali junto com eles, por isso que a igreja neste dia, na liturgia, na primeira leitura, nós escutamos o louvor da mulher forte. E eles entenderam e elas entenderam também justamente aquilo que é mais importante nessa leitura que nós escutamos, que a beleza deste mundo, que a beleza dos corpos deste mundo, elas chamam a nossa atenção, é evidente, mas que se nós fiarmos o nosso olhar nessas coisas que são fúteis, que passam com o tempo, portanto, nós temos a possibilidade de perder a nossa alma e justamente nós somos convidados a colocar os nossos olhares, colocar o nosso olhar naquilo que é eterno e definitivo, nas coisas que são, portanto, de Deus, aquilo que nós teremos no céu, devemos colocar a nossa atenção simplesmente nessas coisas que são mais importantes. E, portanto, o exemplo dos mártires continuamente nos convida a olhar para a nossa própria vida, nos convida, portanto, a examinar a nossa história, a examinar a nossa fé e pensar, se eu, diante do perigo da morte, o que eu faria, se eu seria, portanto, firme na convicção da minha fé, no meu amor a Jesus, ou se simplesmente eu digo que amo a nosso Senhor nos momentos felizes, nos momentos de júbilo, no momento de alegria da minha vida, ou se na dificuldade, na primeira dificuldade que aparece na minha vida, eu começo a reclamar e muitas das vezes, por conta de uma fé muito pequena, a gente vai se afastando de Deus, vamos, portanto, negando a existência de Deus e vamos matando Deus dentro do nosso coração. E quando nós celebramos a vida dos mártires, e hoje em dia existem mártires que dão a sua vida por causa de nosso Senhor. E é o sangue deles que faz cada vez mais surgir na igreja novas vocações, novos cristãos, e, portanto, o sangue dos mártires, em todas as épocas, eles fazem nascer sempre, brotar cada vez mais novos cristãos. E nós devemos olhar sempre com grande alegria e generosidade que não existe, portanto, somente mártires homens, nem adultos somente, mas existem mártires de todas as idades, de todas tipo de pessoa. Por exemplo, existem mártires mulheres, grávidas,
crianças, idosos, de todas as idades, de todos os lugares, em qualquer lugar onde chegou a mensagem de Jesus e essas pessoas entenderam com muita convicção a proposta de Jesus. Diante da mensagem e a pessoa de Jesus, nós não podemos ficar indiferente. Ou é um sim, ou é, portanto, não. Nós somos livres, mas é claro que as nossas escolhas têm consequências eternas e, portanto, não é indiferente a proposta que Jesus e a pessoa de Jesus na nossa vida. Nós devemos cada vez mais nutrir dentro do nosso coração e fazer que a fé na pessoa de Jesus possa, de fato, transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções. Toda a nossa vida, portanto, vai começar a ser transformada a partir deste momento que a graça de Deus vem em nosso coração e, portanto, em dificuldades pequenas do dia a dia, nós seremos capazes, se em alguma ocasião aparecer para possivelmente ter alguém a graça de ser martirizado. É claro que nós corremos uma fração muito pequena dessa possibilidade no nosso país, mas não é impossível, porque nós somos majoritariamente pessoas cristãs. O Brasil ainda professa a fé em Nosso Senhor, mas nós vemos isso, a perseguição à igreja em muitos lugares, em muitas nações, que de uma hora para outra começam a perseguir os católicos e, portanto, nós deveríamos cada vez mais nutrir dentro do nosso coração essa convicção. Eu sou, portanto, pertença de Jesus e devo também dar a minha vida por Ele. Como Ele mesmo diz a nós, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, que dá a sua vida por seus amigos. E, portanto, nosso Senhor, Ele nos convida a ser sempre corajosos. Nós, como católicos, nós devemos sempre ter dentro do nosso coração a certeza que eu sou de Jesus e que a minha vida, mesmo diante da morte, do perigo iminente da morte, eu também posso, é claro, sofrer diante dessas dificuldades, mas a minha vida, a minha alma é imortal e nosso Senhor prepara para nós um lar eternamente cheio de felicidade. Então nós devemos nutrir dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós vivenciamos dentro da igreja, essa convicção. Eu sou de nosso Senhor, independente das situações e circunstâncias contrárias à minha fé, e eu mesmo devo estar fiel a nosso Senhor. Eu devo ser fiel a Jesus, às promessas que eu fiz no batismo. Eu devo, portanto, ir até as últimas consequências da minha fé, porque senão eu não serei de fato um verdadeiro cristão. Se eu não morrer por nosso Senhor, diariamente, morrer para minhas próprias vontades, aos meus desejos, eu não serei capaz de um momento, portanto, de um possível martírio, dar a minha vida por nosso Senhor. É claro, o martírio, além de ser uma graça, também é uma correspondência nossa à graça que nosso Senhor nos concede. Nós possamos pedir, portanto, a esses santos mártires, que eles possam interceder por nós, que eles possam interceder, portanto, também para que a igreja se mantenha cada vez mais fiel a nosso Senhor e que diante da verdade ela nunca se afaste. Também nós, portanto, devemos ir até as últimas consequências da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.